Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar resolvendo uma questão de permutação caótica, de análise combinatória, né? Que eu encontrei nesse livro aqui, do Morgado, né? Análise combinatória e probabilidade. Tem a resolução, mas eu não gostei muito da resolução porque eu tive que tive que tentar resolver por mim mesmo, porque nesse segundo na segunda pergunta, a resposta ele só falava que era uma permutação caótica, mas não falava o porquê. É bem simples o porquê, mas como não ficou muito claro para mim, eu decidi fazer esse vídeo para, se de repente alguém tiver alguma dúvida e por algum milagre cair nesse vídeo, tá aqui. Então é isso. Então eu vou começar resolvendo. Começar a ler a pergunta, né? Suponha que a cardinalidade do conjunto A é igual a N. Quantas são as funções f de a em a para as quais a equação f de x não possui solução? Então vamos primeiro resolver isso. Então, o que a questão está perguntando? Eu tenho um conjunto A com n elementos. Então uma bolinha e n bolinhas. A cardinalidade de A é igual a n. Tá. E eu vou colocar esse mesmo conjunto A aqui. Então é o mesmo conjunto. Eu quero encontrar as relações em que A é o domínio e A é o contradomínio. E que f de x seja diferente de x, para qualquer x. Para qualquer x pertencente ao domínio, ao conjunto A. Então eu quero encontrar as relações entre esses dois conjuntos. Tá. A única restrição é que esse cara não pode estar correspondente a ele mesmo. Ó, esse cara aqui é o mesmo que esse, é o terceiro item, tá? Ordenando o conjunto. Mas pensa que são os mesmos na mesma ordem. Que eu coloquei aqui, podia estar espalhado, mas enfim. Mas ele não pode se referir a ele mesmo. Essa é a única condição que está aqui. Então, para cada um, vamos fazer assim, para saber o número de funções que vão existir, é a mesma coisa que o número de escolhas que eu vou poder fazer. Então, assim, eu escolho primeiro o correspondente desse cara aqui. Esse só não pode corresponder a esse. Então, eu tenho n menos uma possibilidade de escolha. Só que para cada n menos uma possibilidade de escolha, eu tenho que fazer a escolha desse daqui. Ó. O segundo, que também vai ter n menos 1, porque ele só não pode ser igual a n mesmo. Então, eu vou ter, pelo princípio fundamental da contagem, né, o princípio multiplicativo, eu vou ter n menos 1, n menos 1, n menos 1, n menos 1, n vezes. Só que eu tenho que aplicar o princípio multiplicativo, não aditivo, porque porque cada escolha dessa daqui eu vou ter mais n menos 1 escolhas para o próximo, e assim por diante. Então, o número de funções de a em a para as quais essa equação para a qual f de x é igual a x não tem solução, ou seja, f de x é diferente de x, vai ser n menos 1 vezes n menos 1 vezes n menos 1 vezes n vezes, que é a mesma coisa que n menos 1 elevado a n, porque eu estou multiplicando n vezes pelo mesmo número. Ok? Beleza, então a resposta da primeira pergunta é n menos 1. Ok. Agora, eu faço a mesma pergunta, só que eu falo que agora que a função que tem que relacionar é bijetora. É uma função bijetiva. Quero saber quantas bijeções. Vou apagar esses círculos, só para ficar um pouco mais limpo. Essa seta eu vou deixar. Tá. Ok, esse aqui ainda tem que acontecer. O que era uma bijeção mesmo? Uma bijeção é quando é uma função que é injetiva e sobrejetiva. Então, todos os elementos do... Isso é um pouco óbvio, definição de função. Todos os elementos vão ter um relacionado, né? Mas elementos distintos não vão ter a mesma imagem. Então, se a função for uma seta, elementos distintos, por exemplo, esse e esse, não podem apontar para o mesmo. Isso não pode, tá? Uma função injetiva, cada um aponta para cada um. E sobrejetiva não vai sobrar elementos do contradomínio. Então, o contradomínio vai ser igual à imagem. Ok? Então, qual que é a diferença? Qual que é a sutil diferença de uma pergunta para outra? É o seguinte.
Na outra, em que não era necessário ser uma bijeção, poderia acontecer o seguinte. Eu tenho os dois conjuntos A, as mesmas bolinhas, blá blá blá, bolinha, 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 blá blá blá. Tá. A única restrição é que o mesmo não pode apontar para ele mesmo. Mas não poderia acontecer alguma coisa do tipo. Todos apontam para esse daqui, com exceção do correspondente. Eles vão apontar para qualquer um, por exemplo, esse daqui. Mas todos apontam para ele. Todos estão apontando para o mesmo número. Está satisfazendo, porque o que é igual a esse está apontando para qualquer um outro. Tá? Mas todos os outros estão apontando para ele. Eu poderia apontar todos para esse, enfim. Isso pode acontecer, porque está satisfazendo essa condição. Só que, quando eu falo que a função tem que ser bijetora, tem que ser uma bijeção, vai implicar que o conjunto da imagem vai ser como se fosse uma permutação do domínio. Por que aqui não acontece isso? Porque pode acontecer, ou na maioria das vezes, ou não necessariamente acontece que todos os elementos do contradomínio vão aparecer na imagem. Então poderia acontecer coisas do tipo, sei lá, pensando em números, poderia aparecer 1, 2, 2, 2, de repente um 3, 4, 2 e assim por diante. Mas como eu repeti, e vai implicar que vai existir números no contradomínio que não vão aparecer na imagem. E daí eu não estou perguntando, eu estou escolhendo alguns números. Quando eu obrigo que elementos distintos do domínio não podem apontar para o mesmo do contradomínio, eu faço com que a minha imagem seja uma permutação dos elementos do domínio. Mais do que isso, por causa da condição que f de x é diferente de x, nenhum dos elementos vai ficar na sua posição primitiva. Então, eu estou fazendo uma permutação em que nenhum dos elementos do domínio vai ficar na sua posição primitiva na ordenação da imagem. Tá? E o que é isso? Quando eu tenho uma permutação em que os elementos não ficam na sua posição primitiva, é uma permutação caótica. Então, por causa disso, a resposta desse aqui vai ficar ligada a uma permutação caótica de ordem n. Tá? Então, o número de funções bijetoras que atendem essa condição vai ser dn. E dn vai ser igual a n fatorial por definição, que multiplica o 0 fatorial sobre 1, menos 1 sobre 1 fatorial, a mesma coisa, né? Mais 1 sobre 2 fatorial, menos blá blá blá, mais menos 1 elevado a n sobre n fatorial, e aqui fecha o parênteses. Isso daqui a gente pode aproximar de n aproximadamente a n fatorial sobre e. Ou se você quer deixar como igualdade, você pode dizer que dn é igual a parte inteira de n fatorial sobre e. Porque e a menos 1 vai ser igual a isso daqui, entendeu? Então, só que não com n ao infinito. Então, por isso que fica aproximado. Mas se eu pego a parte inteira, isso aqui vai corresponder ao número de permutações caóticas que é possível fazer. Então, tá aqui a resposta. Ou você pode preferir tanto esse quanto esse. Eu prefiro esse aqui porque é mais sucinto, mas se você gosta desse aqui, tá aí a solução também. Então é isso. Espero que tenha gostado. Valeu!